Boa noite, iniciando o seu programa Saúde Marília, na TV Marília, o espaço semanal para discussão de temas de saúde. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do programa. Anote o e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. A produção do programa separou para discussão nessa noite um tema dentro da especialidade médica endocrinologia. O tema terapia no diabetes mellitus. O diabetes mellitus acomete em torno de 7% da população mundial. E o seu tratamento pode ocorrer e necessariamente quando as complicações podem estar acontecendo associadamente. E essas complicações podem ser o infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência renal crônica e obstrução arterial crônica. O sucesso no tratamento depende da adesão ao esquema proposto e escolha de fármacos corretos. Para a discussão desse tema, terapia no tratamento do diabetes mellitus, nós convidamos nessa noite o professor de endocrinologia da Faculdade de Medicina de Marília, o professor José Augusto Sgarbi, docente de endocrinologia da FAMEMA, pela primeira vez aqui no Saúde Marília. Professor Sgarbi, perguntamos o que há de novo no tratamento do diabetes mellitus. Boa noite. Boa noite, Milton. Boa noite, ouvintes da TV Marília. O tratamento do diabetes mellitus, ele está sofrendo nos últimos anos e vai continuar nas próximas décadas uma grande mudança, porque novos conhecimentos, tanto de como a doença se desenvolve, promoveram então que a indústria farmacêutica, juntamente com as universidades, desenvolvessem moléculas, desenvolvessem medicamentos que atuassem de forma mais lógica, de acordo com o que se conhece do mecanismo de desenvolvimento da doença. Então, hoje se trabalha basicamente numa nova frente, né, de medicamentos que são chamados de uma classe nova de drogas que são chamadas de incretinas. E nós estamos falando aqui de diabetes tipo 2, que é aquele tipo de diabetes, eu acho que é importante a gente localizar isso para o ouvinte, que existem dois tipos de diabetes, né? O diabetes tipo 1, que compromete a criança e o adolescente, que tem um início bem abrupto, bem súbito, e há uma destruição total do pâncreas e que você precisa, então, desde o início, submeter a criança ou adolescente ao tratamento com insulina. E o diabetes tipo 2, que é o diabetes que vai acometer principalmente o adulto com mais de 40 anos, e esse diabetes tipo 2 ele está muito associado à obesidade, à vida sedentária e com o histórico familiar de diabetes. Tem um início mais insidioso, geralmente assintomático ou oligosintomático. E geralmente você faz o tratamento apenas com dieta, atividade física e as drogas de uso oral. Então, essas drogas de uso oral, esses medicamentos para o tratamento do diabetes tipo 2, você tem hoje uma aquisição de novos medicamentos, alguns já estão nas prateleiras e outros ainda em desenvolvimento. E esses medicamentos, as duas novas classes de drogas que existem, a primeira, ela advém de um conhecimento que se obteve na última década, há uns 10 anos, de que quando o alimento entra em contato com o trato gastrointestinal, lá no intestino, depois do estômago,
esse alimento ele vai estimular a produção de um hormônio, são vários hormônios na verdade, que genericamente são chamados de incretinas. E esses hormônios, antes mesmo que o alimento ganhe a circulação sanguínea, ele já estimula o pâncreas a produzir a insulina. Isso é um conhecimento totalmente novo em relação ao que a gente tinha antes, quando nós fizemos faculdade de medicina, né? Que a gente aprendeu que o alimento era absorvido, caía na circulação sanguínea, e aí o carboidrato, o açúcar, ele no pâncreas estimulava a produção da insulina. Isso realmente ocorre, mas não é o principal mecanismo estimulador da produção de insulina. O principal mecanismo que a gente sabe hoje é esse, determinado pelos hormônios que foram chamados então de incretinas. Por quê? Porque causam realmente esse incremento na produção da insulina. E aí, os novos medicamentos que estão sendo desenvolvidos em cima desse conhecimento são de dois tipos. Um deles é o próprio hormônio, porque esses hormônios, se descobriu, eles estão diminuídos no paciente com diabetes do tipo 2. E isso, acredita-se hoje, que seja uma causa do diabetes do tipo 2. O que não se sabe é por que ele está diminuído. Então, a indústria farmacêutica, ela trabalha hoje com análogos desses hormônios. O que são análogos? São moléculas muito semelhantes estruturalmente ao hormônio e que vai ter o mecanismo de ação do hormônio, sem necessariamente ser o próprio hormônio, porque é muito difícil de você extrair esse hormônio de ser humano, é impossível. Então você foi buscar esse hormônio na saliva de um lagarto que habita as montanhas, principalmente da região da Califórnia, nos Estados Unidos. E aí esses análogos, eles têm exatamente o efeito desse hormônio, das incretinas. Qual a ação dele? Além de estimular a insulina, ele também inibe a produção de açúcar pelo fígado. Então, de um lado, estimula a insulina que queima o açúcar que está em excesso no sangue. E de outro lado, ele inibe a produção de açúcar pelo fígado. Porque muita gente não sabe, mas a principal fonte que nós temos de açúcar, da glicose sanguínea, é a produção pelo fígado. Ela responde por 60% do açúcar circulante e 40% vem do alimento, ok? Então esse hormônio faz isso, esse duplo mecanismo de ação ao mesmo tempo. Mas ele tem outras ações que são muito vantajosas no paciente com diabetes tipo 2. Primeiro, ele inibe o apetite, e isso é muito importante porque os diabéticos do tipo 2 são obesos e têm uma dificuldade muito grande de perder peso por causa da resistência insulínica. E eles têm um efeito protetor sobre a célula do pâncreas que produz a insulina, que é chamada de célula beta pancreática. Então essa célula beta, a partir do momento que o indivíduo fica diabético, ela vai aos poucos morrendo. De tal forma que depois de 15 anos em média, metade dos pacientes com diabetes já estão tomando insulina. Esse hormônio, ele diminui de forma significativa essa degeneração do pâncreas. Essa morte, ele diminui em torno de uma taxa de 30% a 40%. E por outro lado, ele estimula a reorganização e a regeneração das células beta. Muita gente pode perguntar, mas então ele cura o diabetes? Não, ele não tem esse poder de cura, mas ele tem um poder protetor sobre o pâncreas. E isso é muito importante para o paciente que tem diabetes do tipo 2. E o outro mecanismo de ativar esse sistema, qual que é? Aumentando o próprio hormônio que a gente produz. Quer dizer, em vez de você tomar, de ter o próprio, usando o análogo, eu posso aumentar o hormônio
que o meu organismo produz. Se tentou um medicamento que estimulasse a produção, não se conseguiu. Então, o que se faz hoje? Esses hormônios, incretinas, eles são rapidamente inutilizados no nosso organismo, eles são rapidamente degradados, metabolizados, inativados, por uma enzima que se chama DPP-4. Então, o que se fez? Se desenvolveu moléculas, medicamentos, que inibem essa enzima. Uma vez inibindo essa enzima, eu vou manter elevado o hormônio que eu mesmo produzo e ele vai ter uma ação, então, mais intensa, promovendo a melhora do diabetes. Professor Sgarbi, e as drogas anteriores, sulfonilureia e os sensibilizantes, têm seu espaço ainda reservado no tratamento? Tem. Veja bem, o diabetes do tipo 2, a causa determinante dele é a resistência insulínica. O que é resistência insulínica? O indivíduo produz a insulina, mas essa insulina tem dificuldade na sua ação. A ação dela é ineficiente. E por que é ineficiente? Porque você tem uma predisposição genética para isso e que vai aparecendo, se tornando mais intensa a partir dos 40 anos de idade, mas principalmente quando essa predisposição genética se associa no mesmo indivíduo com a obesidade. A obesidade, principalmente aquela abdominal, ela é um fator importante de aumento da resistência insulínica, ou seja, da ineficiência insulínica. Então, o que o pâncreas tem que fazer? Para vencer essa ineficiência, ele tem que aumentar a produção. Então, no início do diabetes, ele aumenta a produção em 40%, 50%, 60% do valor normal. E com isso ele consegue manter até o nível de açúcar dentro de níveis satisfatórios. Mas chega um momento que esse pâncreas entra em desgaste. Aí ele começa a diminuir a produção da insulina. Aí você tem diminuição da produção junto com a ineficiência. A doença, então, ela aparece de forma mais intensa. Então, os medicamentos antigos e que ainda estão no comércio e são fortes, eles agem de duas formas. Primeiramente, melhorando a ação da insulina, a eficiência da insulina, diminuindo a resistência periférica que o organismo e principalmente a obesidade confere a ela. E dentro desses medicamentos, nós temos duas classes de drogas. A mais conhecida e amplamente utilizada, e eu diria para você que seria hoje a droga mais utilizada para o tratamento do diabetes em todo o mundo, é a metformina. Uma droga barata, segura, eficaz e ainda atual, moderna. A metformina faz parte de qualquer tratamento do diabetes tipo 2. Ela vai ser utilizada desde o início da doença até o final. Então é uma droga que tem ainda o seu lugar no tratamento do diabetes. As outras drogas são a outra classe de droga que atua também diminuindo a resistência, são as glitazonas, que são drogas eficazes, têm um perfil metabólico moderno, porque ajuda a diminuir a gordura abdominal, mas ainda existe uma certa insegurança em relação aos efeitos que essas drogas podem trazer, principalmente do ponto de vista cardiovascular. Há estudos que mostram que essas drogas poderiam até aumentar o risco cardiovascular, que já é aumentado no paciente diabético. Mas você não tem ainda estudos conclusivos em relação a isso. E essas drogas têm hoje
o seu papel no tratamento do diabetes como a terceira droga. Ele está usando a metformina, mais uma droga para estimular o pâncreas, e você não consegue controlar, você parte então para a terceira droga antes de ir para a insulina. E as sulfonilureias, que são drogas juntamente com a metformina, já bastante antigas. As sulfonilureias datam de 1940, no início da Segunda Guerra Mundial. São drogas já bem antigas e são drogas que potencializam o efeito do pâncreas, aumentando a produção da insulina. Mas essas drogas, as sulfonilureias, nós acreditamos que com o advento das incretinas, que são drogas mais modernas, preservam o pâncreas, elas são drogas mais inteligentes, ou seja, se o nível de açúcar começa a cair, elas se inativam, de tal forma que evita, ou pelo menos diminui bastante, os episódios de queda do açúcar, de hipoglicemia. Então, as sulfonilureias, elas ainda, a nível de serviço público, elas são ainda bastante utilizadas, mas a gente acredita que a médio prazo vai diminuindo o uso dessas drogas e progressivamente elas irão sendo substituídas por essas incretinas. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema tratamento, avanços, terapia no diabetes mellitus, com a presença do professor José Augusto Sgarbi, docente de endocrinologia da FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília, o seu bloco final, nessa noite debatendo tratamento, terapia no diabetes mellitus, com a presença do professor Dr. José Augusto Sgarbi, docente de endocrinologia da FAMEMA. Professor Sgarbi, nesse bloco, agora vamos falar da terapia, do tratamento no diabetes, mas enfatizando saúde pública. Esses novos fármacos, nós poderemos ter um dia disponíveis também na rede básica de saúde? Bom, eu acredito que a curto prazo não, né? A médio e longo prazo, eu acredito que sim, porque essas incretinas, como eu disse, tinham dois, né? Os análogos têm um custo mais alto, porque já envolve engenharia genética, biologia molecular, para o desenvolvimento desses hormônios. Então, eles são medicamentos mais caros e que dificilmente eu acho que a médio prazo, pelo menos, cheguem à rede pública. Agora, os inibidores daquela enzima DPP4, que aumentam então o nível de hormônio incretina na circulação sanguínea, ele já tem um custo mais acessível. Mesmo hoje, que são drogas que estão aí há um ano, no máximo um ano no mercado, são drogas que têm um custo acessível. E com a chegada de novas drogas com o mesmo mecanismo de ação, essas drogas devem cair o preço, né? E também com o aumento da produção em larga escala, isso diminui o custo e obviamente que você vai ter uma redução do preço. E quando você vai negociar para nível de saúde pública, o volume é muito maior, você consegue reduções mais importantes ainda. De tal forma que eu acredito, até porque hoje em saúde pública, se a equação é custo-benefício. A hora que você consegue mostrar de forma clara que um medicamento, embora mais caro no início, a saúde pública acaba ganhando no final, porque ela vai ter menor custo para tratar as complicações do diabetes,
e menor mortalidade, então você acaba conseguindo mostrar que o custo é maior no início, mas você acaba ganhando no tratamento final daquele indivíduo, né? Então eu acredito que essas drogas, a médio prazo, elas consigam ter uma penetração na rede pública de saúde, como já conseguimos, por exemplo, e isso diria para você que com certeza é inédito no país, né? A região de Marília, que abrange a Diretoria Regional de Marília, que compõe 63 municípios, é a única região do país em que as crianças, os portadores de diabetes do tipo 1, já têm acesso, sem burocracia, sem precisar entrar com recurso no Ministério Público, com ação, dos análogos de insulina, tanto os de ação rápida quanto os de ação longa, que são insulinas melhores e muito mais caras do que as insulinas tradicionais. E isso já está garantido em protocolo para os pacientes diabéticos da Regional de Marília, né? E está funcionando muito bem, né? Então, como a gente tem principalmente aqui em Marília, uma rede pública de saúde bem organizada, tanto a nível estadual quanto a nível municipal, e elas agem em parceria, inclusive junto com a Faculdade de Medicina de Marília, né? Eu acredito que a gente consiga também incluir esses novos medicamentos que sejam acessíveis a médio prazo para a rede pública de saúde. Professor Sgarbi, o tema hoje seria o tratamento farmacológico na terapia do diabetes, mas estendendo um pouco mais o tema, saindo um pouquinho do tratamento farmacológico. E o transplante? Como é que está a situação hoje em relação à medicina brasileira e o transplante de pâncreas? É uma realidade? Bom, em relação aos tratamentos, aí passando já para o diabetes do tipo 1, porque quando a gente fala em transplante de pâncreas, nós estamos falando de tratamento destinado ao paciente com diabetes do tipo 1, que são aqueles indivíduos que têm uma destruição total das células produtoras de insulina. O transplante de pâncreas, quer dizer, as terapias curativas, as propostas de terapias curativas para os diabéticos do tipo 1, elas são duas. Uma é o transplante de pâncreas e outra a terapia com células-tronco, né? Ambas destinadas ao paciente com diabetes do tipo 1. A terapia com células-tronco para aqueles indivíduos com diagnóstico recente de diabetes tipo 1, no máximo com até 6 meses, eles poderiam se beneficiar do tratamento com terapia de células-tronco. Mas, no Brasil, esse tratamento tem sido realizado em estudo, a nível de pesquisa, na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. E com resultados bastante promissores, até publicados no JAMA, que é o Jornal da Associação Americana de Medicina, que é um jornal muito difícil de você conseguir publicar. Eles publicaram 18 casos, com sucesso em 16 casos, se não me falha a memória. Mas ainda você não sabe a longo prazo o que vai acontecer com essa terapia de células-tronco. O transplante de pâncreas já se destina àqueles indivíduos que já têm o diabetes do tipo 1 há mais tempo, com difícil controle, e aí você tem dois enfoques. O transplante de pâncreas hoje, qual é a realidade? A realidade hoje, esse transplante, a indicação dele seria apenas para aqueles indivíduos que têm diabetes do tipo 1 e que vão precisar fazer um transplante de rim, e aí então você aproveitaria e faria o transplante duplo, rim, pâncreas, para que ele até pudesse preservar esse rim transplantado por um período maior, tá certo?
o transplante exclusivamente do pâncreas não tem sido indicado, porque você tem que usar aqueles inúmeros imunossupressores em que o benefício para esse paciente acaba não suplantando o risco do transplante. Agora, quando ele tem que fazer o de rim e vai ter que usar essas drogas de qualquer forma, então você faz o transplante duplo. Para o futuro, para onde que avança a medicina, as pesquisas no transplante de pâncreas? Não seria o transplante propriamente do pâncreas, mas de ilhotas, de células pancreáticas produtoras de insulina. Essas células seriam envoltas numa cápsula e essa cápsula seria implantada no tecido subcutâneo. Tá? Você tem ainda alguns aprimoramentos, alguns probleminhas para resolver em relação a essa cápsula, para ela não sofrer o ataque imunológico que o paciente com diabetes tipo 1 tem. Porque senão ela vai sofrer esse ataque novamente, o sistema imune vai matar, vai atacar novamente essas células. Então essa cápsula, ela protegeria essas células do ataque imunológico. Mas ainda você tem ainda algumas dificuldades a serem superadas em relação ao desenvolvimento dessas cápsulas. O ambulatório Mário Covas é um ambulatório referência FAMEMA para as cidades, como o professor falava, 63 municípios que podem encaminhar pacientes que necessitem de uma avaliação mais aprofundada dos docentes da endócrina da FAMEMA. Gostaria que o professor comentasse esse serviço que é disponível para a cidade de Marília. A Faculdade de Medicina de Marília, a disciplina de endocrinologia, ela desenvolveu um trabalho junto com a Diretoria Regional de Saúde, que começou há 3 anos. Então, o nosso primeiro enfoque foi desenvolver um protocolo para o tratamento do diabetes tipo 2, negociar com o Estado a garantia de que os pacientes teriam acesso aos medicamentos estipulados no protocolo, e isso então foi pactuado através da Diretoria Regional de Saúde, e o ano passado nós começamos a implantar esse protocolo e fizemos um treinamento, uma capacitação de toda a rede básica de saúde dos 63 municípios que compõem a Regional de Saúde. Então nós íamos pessoalmente a esses municípios, juntamente com outros colegas, nutricionistas. Não era só a parte médica, a parte também administrativa, a parte nutricional, de atividade física. Então, onde esse protocolo era implantado e treinado, os indivíduos, tanto médicos quanto do pessoal paramédico, enfermeiras, nutricionistas e até os agentes de comunidade, eles eram treinados para a implantação desse protocolo. Então hoje o sistema ele funciona muito bem, de tal forma que o paciente com diabetes do tipo 2, ele sem complexidade, ou tipo 1, né? Mas principalmente o tipo 2, porque o tipo 1 ele já é encaminhado para o serviço de referência. Mas o tipo 2 ele é atendido primariamente na unidade básica de saúde. E quando existe alguma complexidade em que a unidade básica de saúde não consegue uma resolução boa daquele paciente, de acordo com o protocolo que está determinado, então ele encaminha para o serviço de referência, que é o Hospital das Clínicas da FAMEMA, através do ambulatório Mário Covas, né? Então eles fazem esse encaminhamento e o paciente então passa a ser seguido no ambulatório Mário Covas. Lá na disciplina de endocrinologia também nós temos esse trabalho de assistência ao indivíduo com diabetes, mas também nós temos um trabalho de ponta, digamos assim, porque nós temos um centro de pesquisa para o desenvolvimento de novas drogas para o tratamento do diabetes tipo 2.
Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos o professor Sgarbi para suas considerações finais, agradecimentos finais nesse tema tratamento farmacológico na terapia do diabetes mellitus. Bom, o que eu queria dizer são duas coisas. Primeiro que os pacientes com diabetes mellitus, eles hoje, a gente não precisa ter medo dessa doença. Alguns anos atrás se tinha muito medo do diabetes. Hoje a medicina ela tem recursos suficientes, não apenas para melhora, para garantir uma boa qualidade de vida para esses pacientes, mas também para diminuir a mortalidade, ou seja, aumentar a expectativa de vida. E o outro mensagem que eu quero deixar seria em relação ao Centro de Pesquisa de Diabetes da Faculdade de Medicina de Marília. Se houverem possíveis interessados em participarem dessas pesquisas com novas drogas, então eu queria deixar o número de telefone para contato, se for possível, tudo bem? Então, o telefone do Centro de Pesquisa é 14-3402-1708 e os interessados em obter informação e ver como que funciona essas pesquisas podem conversar com a Célia ou com a Mariane em horário comercial. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema tratamento farmacológico na terapia do diabetes mellitus, com a presença do professor doutor José Augusto Sgarbi, docente de endocrinologia da FAMEMA. Temas e sugestões podem ser encaminhados à produção do programa saudemarília@unimedmarília.com.br. Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.